André Ventura, candidato do PSD à Câmara de Louros, é convidado da edição da noite. Boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Ainda hoje, André dizia numa entrevista que sente medo, que é ameaçado de morte todos os dias. Está arrependido das declarações que fez? Não estou arrependido. Nós, quando estamos na vida pública, temos de ter a capacidade e, sobretudo, o discernimento de não pensar tanto em nós, mas pensar na mensagem que queremos transmitir. E eu procurei transmitir uma mensagem, tive o cuidado de a explicar à SIC também, nos dias seguintes. Se eu fizesse o contrário, significaria que estaria a colocar a minha segurança pessoal ou a minha vida social à frente daquilo que eu acho que é importante para o Conselho de Louros, e eu não quero fazer isso, e portanto aquilo que disse, no contexto que eu disse, na explicação que dei, acho que é muito importante para lançar um tema que os portugueses há muito queriam discutir. Deixe-me só dizer isto em nota de rodapé: não deixa de me surpreender que algumas pessoas que tiveram os últimos 40 anos para resolver este problema só agora se tenham lembrado que ele existe, só agora me tenham atacado e só agora venham com fóruns e com chats na internet e conversas de salão, quando na verdade tiveram 40 anos para isto. Ainda, precisamente nas suas declarações, não reconhece que errou ao generalizar, ao atribuir a toda a comunidade cigana as ações pejorativas? Claro, exatamente porque eu não o fiz. Repara, eu toquei num problema da subsidiodependência e os dados estão aí em cima da mesma. Ainda em 2015, o Alto Comissário para as Migrações dizia, num relatório que ia apresentar, que mais de metade, ou quase metade, ou metade desta comunidade toda dependeria do subsídio do RSI. Ora, se juntarmos a isto, e olha, eu leio até para que fique claro, está no estudo nacional até da própria comunidade cigana, diz: a maioria dos ciganos referenciados neste estudo residem em bairros de habitação social e com políticas públicas de habitação social, ou seja, a habitação paga pelo Estado. Isto também é uma forma de subsidiação. Portanto, quando nós dizemos que há aqui um excesso de subsidiação, dizer que isto é racismo ou xenofobia é o mesmo dizer que, se eu disser que às 6h30 da tarde as pessoas estão a voltar para casa, isto é errado. Quando, em geral, estão a voltar para casa às 6h30 da tarde. Há de haver quem esteja a ir trabalhar, mas a grande maioria estão a regressar a casa. O que me surpreende é não haver a capacidade de pegar num problema que existe e de dizer que sempre que tocamos nele de alguma forma, e eu falei, por exemplo, da subsidiodependência, mas falei de outras questões também. Olha, dou-lhe um exemplo. A população de comunidade cigana, no conjunto da população geral, equivale mais ou menos a 0,5%. Mas em termos de população prisional, à volta entre os 6% e os 8% nos últimos estudos. Mas André, quando falamos desses subsídios, são subsídios que o objetivo é, de facto, serem atribuídos às pessoas de forma justificada. Está aí a incluir em todo esse bolo, certamente, casos em que eles são justificados. Com certeza, ou seja, o que eu estou a dizer é que quando há e seja que grupo for, reparem, não me estou aqui a... Este foi um exemplo que eu dei. O que eu digo mas as suas declarações eram num sentido de que eles fossem atribuídos injustificadamente. Não, o que eu disse foi: quando há um grupo, etnia, organização, cuja grande parte ou a maioria do rendimento, em termos gerais, é subsídio-dependente, eu acho que isto é um problema. E é um problema do ponto de vista da integração. É um problema. Nós podemos dizer, não há aqui problema nenhum. Mas repare, se não houvesse problema nenhum, porque é que o país inteiro estaria a discutir isto agora? É porque, de facto, há um problema. É porque esta situação é uma questão que tem que ser discutida e repare, tem que ser discutida dentro do Estado de Direito. Porque um dia, eu ainda hoje disse isso, se nós não discutirmos isto assim, um dia vai aparecer alguém que quer discutir de outra forma e diz: vocês tiveram 40, 50 anos para resolver isto e não fizeram nada, foi sempre conversa do politicamente correto e ficou tudo na mesma. E, portanto, eu, como quero discuti-lo dentro do quadro e do arco constitucional, acho que temos que lançar o problema. A subsidiodependência é mentira, não é? A questão da população prisional e da sua representatividade, não é? Olha, dou-lhe outro exemplo. As mulheres. Eu disse, o Estado de Direito ainda tem áreas onde tem que se implementar, nomeadamente nesta. É ou não verdade que há casamentos de menores de idade, mas que a lei proíbe? É ou não verdade que as mulheres não podem estudar a partir de uma certa idade, mas a lei proíbe? Então onde é que está o Estado de Direito? Mas não está a focar-se só numa determinada comunidade? Não, repare, eu disse isto muito claramente. Este foi, neste caso, o exemplo que eu dei com os dados que tinha, num contexto específico. Se tiver outros, pode ter a certeza que estarei aqui consigo, neste jornal, noutro dia qualquer, portanto, a falar disso. Não se considera uma pessoa racista nem xenófoba? Não, ouça lá, se dizer que há um problema numa comunidade ou numa etnia que se quer tratar e resolver com base nos dados que existem e na preocupação de recorrer a dados, se isto é racismo ou xenofobia, repare, isto é precisamente aquilo que tem entupido o discurso nos últimos 40 anos da nossa democracia. E considera, por exemplo, que o Presidente dos Estados Unidos é xenófobo ou racista? Considero. Aliás, é que tem-no comparado assim? Sim, olha, ainda bem que me dá essa oportunidade de dizer isto pelo seguinte, olha, eu assisti a duas coisas muito interessantes nos últimos dias. Alguns a dizer que eu falo disto agora por questões eleitorais, quando eu estou há 2 anos a falar disto noutro canal de televisão, onde sou comentador e várias vezes falo disto, e até num jornal diário português, que é o Correio da Manhã. Por um lado. Por outro, eu próprio fiz críticas diretas e fortes
ao próprio presidente norte-americano, por exemplo, em matéria de imigração, por exemplo, em matéria da ideia de construir um muro de segregação. Portanto, não estou nada preocupado. Sabe quem é que faz isso? É quem não quer trazer a discussão do problema e quem prefere rotular as pessoas como racistas, xenófobos, porque assim inquina o debate. E diz, não vê qualquer semelhança entre o seu discurso e o discurso de Donald Trump ou de Marine Le Pen, por exemplo? Mas que Marine Le Pen, que Donald Trump... É que além destas declarações que fez sobre a comunidade cigana, fez também outras há cerca de um ano sobre a necessidade de reduzir a presença islâmica na União Europeia. Fê-lo depois do atentado em Orlando, também do atentado em Nice. Portanto, não vê aqui nesta declaração uma semelhança com Le Pen? Mas nada com Le Pen, de todo. Olha, basta ver o meu programa para o emprego e a participação que o Estado deve ter na promoção do emprego, no apoio a casais jovens que têm mais de 2 filhos, no apoio a casais jovens que não conseguem pagar as rendas de casa, mas que se não pagarem são despejados. Mas mantém essa convicção de que é preciso reduzir a comunidade islâmica na União Europeia? Não é uma questão de convicção. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós hoje temos alguns Estados na União Europeia em que mais de 25% da população em algumas cidades é islâmica. Isto, neste novo tipo de terrorismo, que já não é organizacional nem organizado. Repare, nós olhávamos para a Al-Qaeda nos anos 90 e dizíamos, isto é um terrorismo perigoso. É, mas é, entre aspas, mais fácil de monitorizar. Porquê? Porque há uma organização, há uma estrutura, há interseções telefónicas, há conversa. Entramos numa espécie de terrorismo aleatório, em que o indivíduo sozinho, como aconteceu em Nice, como aconteceu em Munique, como aconteceu em tantos locais da Europa, leva a cabo atentados, como aconteceu em Orlando, por exemplo, sem qualquer referenciação de passado em relação ao terrorismo. E acha que isso é um problema da comunidade islâmica? E acho que este é um problema que começa na comunidade islâmica e onde os próprios moderados islâmicos devem ajudar a resolver. E o problema é reduzir a presença dessa comunidade? Não, essa é apenas uma dimensão que foram buscar, porque eu falei de muitas outras coisas, sabe? Eu falei, por exemplo, na importância de ter moderados que consigam conter o radicalismo, na importância de controlar o tráfico de armas para dentro da Europa. Ou seja, acha razoável que haja pessoas em Paris que sejam apanhados com carrinhas, com um autêntico exército dentro da sua carrinha? Acha razoável que isto aconteça na Europa dos dias de hoje? Eu não acho. Eu não acho razoável que haja pessoas nas nossas cidades a proclamar a destruição dos nossos Estados em nome de valores quaisquer. Portanto, as suas ideias não têm qualquer ligação com a extrema-direita? Nada. As minhas ideias é precisamente para evitar o crescimento da extrema-direita que nós o devemos debater no quadro do Estado de Direito. Sabe que quando nós evitamos a discussão é que nasce o populismo. Quando nós dizemos assim, eu não quero discutir isso, porque isso é extremista, isto é populista. Não, aí é que nascem os populismos. Sabe porquê é que nascem? Porque as pessoas sentem que não estão representadas pelo quadro tradicional. Eu prefiro que as pessoas olhem para os partidos tradicionais e digam, são partidos plurais, onde há pensamentos diferentes e onde estes problemas são abordados, sem racismo, sem xenofobia e, muito importante, sem apelo ao ódio nem apelo à violência.